Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem, espero que vocês tenham passado uma boa semana. Pessoal, vamos para mais uma aula, mas antes disso eu queria dar um recado para vocês. Eu tenho percebido que tem pouco retorno das atividades. Da atividade da semana retrasada, só duas pessoas me responderam um questionário e da semana passada até agora eu não recebi nenhum retorno. Mas não vamos desistir não, ainda mais vocês que fizeram o vestibulinho aí, a prova para poder entrar, né? Perder assim, tão difícil entrar, vamos tentar manter o ânimo, vamos até o fim. Vamos falar com os amigos aí, com os colegas que não estão acompanhando. Não é uma coisa difícil, bom, pelo menos as minhas aulas não, né? Eu estou fazendo revisão, tô tentando passar coisas novas, sempre um vídeo aí, nada muito longo, né? Nem tanta coisa para ler, que já não é para ficar muito desanimador para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai fazer a revisão da aula de arquitetura de redes, tá legal? É, eu trouxe aqui umas definições para a gente rever aqui. Bom, gente, primeiro, placa adaptadora de rede. O que é isso? Na verdade, isso aqui é essa pecinha aqui, ó, que vai dentro do computador, tá bom? Ah, tem que ser essa peça? Não, por exemplo, o celular tem uma dessa daqui também, só que numa miniatura bem pequenininha, né? Capaz de fazer a transmissão de rede também, tá legal? E é ela a responsável para o seu aparelho, né, seja o computador, celular, tablet, tá ligado numa rede. Tá? Para você acessar uma rede, essa é a parte mais importante, tá bom? Porque é ela que faz toda a comunicação. Na verdade, quando você está numa rede de computadores, seja internet, qual for, os outros computadores eles olham sempre para essa placa aqui. Ela não vai olhar o HD do seu computador, o processador. Ele vai olhar as coisas que a placa aqui permite ver. Às vezes até algumas coisas que estão gravadas nela aqui, que é o caso aqui do endereço MAC. Tá? Lembra que a gente falou já sobre isso em umas outras aulas? Tá? Um númerozinho que é específico da placa, só essa placa tem. E ela que identifica o computador na rede, né? Então a gente costuma chamar só de placa de rede, essa daqui, mas se vocês um dia ouvirem essa expressão NIC aqui, tá? Também quer dizer placa de rede. Tá legal? Continuando. O driver de placa de rede. Gente, lembra na aula passada que eu falei assim que o engenheiro da computação é o cara que estuda como construir as peças de computador, mas ele também tem que saber fazer o software para a peça funcionar. Tá legal? Então, se você um dia for capaz de construir uma peça dessa, eu não sou, já confesso desde agora. Tem que saber também fazer o driver, que é o software que faz a peça do computador funcionar. No caso aqui, a driver da placa de rede é o que faz a placa de rede funcionar. Tá legal? Se você entrar no Windows lá ou no Linux, ele tem um jeito lá que você consegue ver qual é o nome, né, a identificação desse driver dessa placa de rede aqui. É um programa, né, que faz o controle da placa de rede. É, e assim, para cada sistema operacional você tem que fazer um driver, tá? Não adianta você fazer um driver para o Linux, por exemplo, querer que funcione no Windows, não funciona e vice-versa, tá bom? E, então, sempre que vocês ouvirem falar essa palavra driver, quer dizer o programa, tá? De onde que vem essa palavra driver, né? Quer dizer motorista, né? Driver, assim, traduzindo literalmente, mas não é bem isso daí quando a gente vai para a computação, tá? É porque antigamente os periféricos, tipo, onde você coloca disquete, onde colocava disquete, né, que nem existe mais isso daí nos computadores, CD-ROM, assim, era chamado de drive isso. Né? Hoje a gente quase nem usa mais essa palavra, né?
mas chamava de driver. E aí o driver era o programa que controlava essas peças, esses drives, né? Então o driver é o programa que controla o drive, tá? Bom, continuando então, sistema operacional, tá? Como eu falei em aula, aqui eu coloquei sistema operacional de rede, né? E tem alguns sistemas operacionais que você instala no computador, no aparelho, mas ele não tem acesso à rede, tá? Então, por exemplo, os primeiros Windows não tinham esse acesso à rede. Hoje em dia quase todos têm. Ahn, al- Alguns sistemas operacionais muito específicos também não têm acesso à rede. Por exemplo, um, um sistema operacional para avião, né? Ele, por segurança, eles não têm acesso à rede, porque as pessoas, né, os engenheiros aeronáuticos têm medo de colocar um software, um sistema operacional dentro de um avião e ele poder ser invadido via rede, né, e fazer o avião cair ou coisa do tipo, né? Então, alguns sistemas operacionais são só para controle do aparelho, do dispositivo, mas não dá acesso à rede. Legal? Ahn, Vocês devem estar vendo isso com mais detalhe, né? Sistema operacional com o professor Wesley. E eu trouxe alguns exemplos aqui, né, de sistemas operacionais que vocês devem ter ouvido falar já. Né? Acho que acredito que esse aqui seja um dos mais famosos. O Windows, tá? Nem dispensa apresentação, né? Só para computadores pessoais ou os famosos PCs. O Linux, que para funcionar para PC e para alguns para servidores também, tá? O Linux ainda tem história interessante, vocês devem saber que ele foi feita uma adaptação dele para celular e virou o Android, né? Então o Linux, ou melhor, o Android na verdade é um Linux, tá bom? O ZOS é um sistema operacional da IBM que é só para mainframe, tá bom? Só para aqueles computadores grandes e muito caros que são poucas empresas que fabricam. A IBM é uma delas que fabrica os mainframes, tá? Aí eles usam esse sistema operacional aqui, não é Linux, não é Windows, tá bom? Eu trouxe um aqui, não sei se vocês já ouviram falar, no FreeBSD. É um sistema Unix também, tá? O Linux ele não é um Unix, ele é inspirado no Unix, mas o FreeBSD é um tipo Unix de sistema operacional, tá? Existem outros sistemas Unix, como por exemplo, chamava Solaris. Ainda tem a versão Solaris, que é um tipo de Unix, tá? Existem outros Unix por aí, o FreeBSD é um deles. E ele é muito usado também para servidor de rede, porque ele é muito, muito leve e muito seguro também. Ele só perde para o Linux. O Linux, assim, disparado é o mais usado para servidor de rede, né? Assim, a FreeBSD também é grátis, né? Como o próprio nome já diz, né? Free significa grátis. O FreeBSD só perde para o Linux porque não tem muito suporte para o FreeBSD, né? Pouca gente que entende dele, então o Linux acaba ganhando nisso, tá? Mas o FreeBSD também é muito interessante de usar. E assim, o sistema operacional ele tem que fazer o computador funcionar, ou seja, do instante que você liga a sua máquina, né, até diversas outras coisas, né, e inclusive manter o computador conectado à rede de forma segura e funcional, né, fazer funcionar ali a rede que você tem, tá legal? Bom, continuando, meio de transporte ao cabo, tá? Então são exatamente as formas físicas por onde a informação corre na rede, tá? Hoje o que está mais na moda aí, sem dúvida alguma, é a fibra ótica, né? A gente discutiu isso um pouco em aula. A fibra ótica hoje é o que está dominando mais, assim. Então por que não é tudo fibra ótica? Vocês devem estar se perguntando. É porque a fibra ótica ela é muito boa para algumas coisas. Por exemplo, para você fazer transmissão de dados internacional, de país
a longas distâncias, vamos assim dizer. Tá? Mas para curtas distâncias ela não tem lá tanta vantagem, né? Por exemplo, dentro da sua casa, não faz muito sentido você querer usar fibra ótica. Aí é mais fácil, como é uma curta distância, fica mais barato e até a manutenção fica mais fácil se você usar um cabo coaxial ou o DP mesmo, normal, né? O par metálico ainda é usado, tá? Mas com menor frequência para transmissão de dados. O par metálico foi o primeiro de todos, né? Claro. Para quem tem aí de 35 anos para mais, né? Eu sei que tem alguns na turma com acima dessa idade, com certeza vai lembrar que a internet antigamente era só par metálico, né? Você tinha um modem, conectava na linha telefônica, discava usando o computador, né? Não era o telefone, não. Você usava o computador para discar pro provedor, aí atendia, dava um sinal parecido com um sinal de fax, e aí você começava a conexão, que era lenta, mas muito lenta. Satélite. Satélite, assim, foi lá no início também, né? Se usou muito e hoje ainda é usado, tá? Ele é muito útil para chegar a regiões em que você não tem acesso por fibra ótica, nem por palha metálico, nem por cabo coaxial, né? Então, por exemplo, se você está na Amazônia ou numa cidade muito pequenininha ou numa área rural, tá? É muito provável que você tenha que acessar a internet via satélite, tá? Tem lugares que não chega nem sinal de celular, então você tem que usar via satélite. É caro e é lento, por isso que também não pode falar assim, então por que não troca tudo por via satélite? Principalmente por esses dois fatores, mas tem outros também, né? Por exemplo, nublou, né? Chover, já começa a ficar muito ruim o sinal também, tá? Internet sem fio, conexões sem fio também muito famoso, né? Quem hoje em dia não tem em casa aí um, um roteador sem fio, né? Que você conecta a internet nele e ele distribui para a casa inteira. E isso poupa muito transtorno, né? Já pensou? A gente passar fio pela casa inteira? Ia ser complicado, né? Não só em casa, na empresa também, né? Sua mãe ia ficar doidinha se você quisesse furar a parede da casa para querer passar um monte de fio para ter internet, né? Tá ligado? Então, o meio de transporte é isso. Aí eu comentei então um pouquinho com vocês dos mais usados até agora, tá? Equipamento de concentração, também acho que não tem muito segredo, mas vamos lá revisar um pouquinho, né? O hub, o switch. O switch hoje é o mais usado, com certeza, né? O hub ele tem diversos problemas, mas ele é mais barato, né? O switch, além de tudo, você pode gerenciar, né? Se quer que uma determinada porta não tenha tanta velocidade, se quer saber onde que ele está acessando, bloquear alguma coisa, você usa o switch para isso, né? Que é o switch gerenciável. Existe um switch, né? Que é chamado switch não gerenciável, que é chamado de hub switch, né? Que aí você não tem tanto controle ali, mas ele funciona muito bem, né? Então, não é tão, vamos dizer, arcaico como o hub, mas ele funciona bem, assim, né? Eu lembro que o hub, se você tiver um computador com uma placa de rede em uma velocidade baixa, né? Mesmo que todos os outros computadores tenham placa de rede em velocidade alta, o hub ele nivela para o mais baixo, tá? Você acaba tendo um desperdício de hardware. Aí. Tem hardwares muito bons na rede, mas tem que diminuir a velocidade, não fazer um uso otimizado dele por causa de uma peça ou mais, né, ali dentro. Tá? E o roteador também é um equipamento de concentração, né, que nem imaginando na sua casa lá. Faz de conta que você tem 6 pessoas acessando a internet ao mesmo tempo, né, ou conectados pelo menos. Então, Você, toda a conexão concentra nele e o roteador, ele tem esse nome roteador, né? Porque é o aparelho que cria as rotas para acesso à rede maior, tá bom? Então, vamos continuando.
Bom, servidor. Esse foi um ponto muito polêmico na aula, eu lembro bem disso. Então, ó, vou ler aqui, ó. Servidor é a máquina que presta serviço para a rede, como um servidor de arquivos, e-mails, páginas de internet, banco de dados e impressão. Tá? Então, é uma máquina que presta serviços para a rede. Então, não significa que o seu servidor ele tem que ser um servidor como a gente imagina, né? Um servidor grandão, tipo esse daqui, ó. Isso aqui é acabei de falar, mainframe, tá? Mainframe aqui da IBM. Você imagina um servidor, mas você imagina uma máquina desse tipo aqui, né? Ó, que está cheio de arquivos aqui, cheio de dados, e você fica enviando, recebendo dados e armazenando aqui e transmitindo o que está armazenado. Não, não é isso. Quer dizer, é isso também, né? Mas não é só isso, tá? Um servidor pode ser coisas bem menorzinhas. Por exemplo, um simples roteador, tá? Como esse daqui, ele é um servidor também, porque é uma máquina que está lá na rede e está prestando serviços para ela, tá bom? O seu próprio computador ou o seu próprio celular, quando você está na internet, na verdade ele também está servindo como um servidor. Por exemplo, se você manda a foto do churrasco do fim de semana para sua tia que mora longe de você, seu celular não está servindo como um servidor também? Tá, né? Olha, tem uma coisa armazenada, você está mandando informação para fora, né? Então, gente, ah, servidor, né, é qualquer aparelho, vamos dizer, que está lá conectado na internet e que vai ter alguma funcionalidade, tá? Aí eu deixei essa pergunta que causou um pouco de controvérsia na aula, né? Servidor é hardware ou é software? Tá? É os dois, tá bom? Mas não vamos esquecer que que o hardware não funciona sem o software. Então a gente sempre imagina o servidor como sendo o hardware em si, né? Mas mais importante do que o hardware é você ter um software muito eficiente nele e que funcione bem, que converse bem na rede, tá? Então aqui dentro de um roteadorzinho, você tem um software dentro dele rodando, tá? Aí vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem fazer isso em casa também, se você tiver um roteador lá dentro. Se não tiver roteador, né? Aquele aparelhinho da NET, da Vivo também já funciona. Eu vou entrar aqui no navegador. Se você digitar esse endereço aqui, ó, desse IP, lá na barra de endereço do seu navegador de internet, 192.168.0.1, tá? Ele é o Enter. Só um momento. Isso. Aí ele entra dentro do roteador. Então, olha só, esse daqui é o roteador aqui da minha casa, de onde eu estou produzindo essa videoaula, tá? Aqui tem alguns, aqui está muito pequenininho, acho que pelo vídeo vocês vão conseguir ver que tem os dados do fabricante, né, da Cisco, que fabricou isso daqui. Tá? Aqui os dados deixa eu ver se dá para aumentar um pouco, tá. Aqui os dados de conexão, ó, tem o endereço MAC do aparelho para se identificar na rede, tá? E algumas outras informações aqui que ó, não interessa muito agora. E isso aqui não está na internet, essa página aqui, né? Eu posso colocar o nome de usuário ou senha e acessar as configurações do meu roteador aqui. Mas isso aqui não está na internet. Isso aqui está dentro do roteador de casa e ele está então mandando para mim essas informações aqui dele. Então tá vendo como ele é um servidor também? Só para vocês terem uma ideia, ele não é só servidor só por essa função de emitir essa tela. Tá? Servidor por outros motivos também. Mas você vê que dá para, por ele ser um servidor, vamos dizer, ele consegue também servir uma página de rede aqui para mim. Tá legal? Bom, vamos continuar então. Tá?
Agora sim, chega na uma das partes principais aqui da aula, tá? Então a gente vai diferenciar três tipos de rede, tá? A LAN, que é essa daqui, a MAN e a WAN. Mas vamos começar pela LAN. A Local Area Networks, quer dizer, rede de trabalho de área local. Tá? Então são redes pequenininhas. Por exemplo, se você está na sua casa lá, acessando você, sua mãe, seu pai, seus irmãos, lá, tem 6 pessoas acessando. Aquilo ali então é uma LAN. Tá? Daí que vinha o termo LAN house, né? Que eu, pra falar a verdade, eu acho que eu não conheço mais nenhuma LAN house. Hoje em dia elas praticamente desapareceram depois que inventaram o smartphone, né? Mas essa aqui é a LAN, é a LAN, tá? Então a LAN é uma rede local ali. Pode ser na sua casa, da empresa. A empresa não precisa estar exatamente num único ponto, tá? Se você forma uma rede privada, forma uma LAN também. Ou mesmo que você tenha filiais em várias cidades, assim, ali é uma LAN, tá? Continuando, a MAN. A MAN já é uma rede maior de, a tradução, né, seria a rede de trabalho de área metropolitana. Então já seria uma rede que abrange uma área maior. Então, se você pensar assim, o que vem a ser uma LAN, seria, por exemplo, uma rede ligada de um provedor de internet, né? Então, já comentou assim, se você quiser ter acesso à internet, você tem que pagar o serviço de um provedor, né? Ah, mas eu acesso pelo celular lá, usando o 4G. Tudo bem, mas você tem que. O provedor vai ser então a sua operadora de telefonia, tá? Ela se torna um provedor. Ou ela paga para um provedor. Você acessa pelo provedor achando que você está acessando pela Vivo, pela Claro, tá? Também tem muito disso. Então, isso daqui é a MAN, tá? É assim, são aquelas redes que ocupam espaço de uma cidade ou de algumas cidades próximas de si, tá legal? Esse conceito é muito abstrato, tá? Vocês precisam saber, mas assim, nunca vão chegar para você e perguntar assim, essa rede assim, 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 é MAN, LAN, WAN, né? Não, porque às vezes pode ter autor que vai falar, mas isso é uma MAN, tem outro que vai falar que é uma WAN, né? Então não dá para ser muito exato nisso. E por último, a WAN, que é a mais famosa de todas. Então, Wide Area Networks. Wide significa todo, né? Então seria uma rede de área total, global, aqui se podemos traduzir dessa forma. Então é a grande rede, né? Então se a internet, por exemplo, quando você pensa nela, ou imagina ou considera todos os computadores dela ligados, isso é uma WAN. Mas só a internet é uma WAN? Não, não. Você pode ter uma outra WAN, por exemplo, se uma rede privada, sei lá, da CIA ou do FBI lá dos Estados Unidos, né? Muito provavelmente você tem agentes em vários lugares, escritórios em vários lugares, melhor falando. E aí se fazem uma rede privada disso, acaba se tornando uma WAN, isso daí também, tá bom? Mas é claro, o que interessa para nós, para nossa vida profissional, a hora que vocês forem trabalhar, é saber que a internet é uma WAN. Então, vocês devem já ter montado pelo menos uma rede em casa, né? Já que todo mundo aí é de TI, deve ter tido a curiosidade de fuçar. Aliás, só fazendo um parênteses, né? O pessoal de TI é muito famoso por fuçar. Então, se vocês não gostam de fuçar, já vão aprendendo a gostar. Porque a pessoa tem a gente aprende assim, fuçando, criando, mesmo na área de programação, né? É fazendo teste ali, vou fazer um software, um programa ali que faça tal coisa assim, vamos ver se dá certo. Aí sai lá, fuça, vai, caça a informação na internet, em livro, onde for, até sair. Isso que é legal da área de TI, né? Mas então se vocês forem fuçar
para fazer uma rede interna, vocês vão ver que quando vocês vão conectar a internet no aparelhinho lá da NET ou da Vivo, vocês vão ver que vocês vão conectar na entrada WAN, tá? Vai ter essa marquinha lá, porque é dali que você conecta a sua rede local a todo o resto do planeta. Tá legal? Então, gente, vou deixar uma atividade lá, um questionário de novo, tá? Só para vocês responderem. Eu tinha deixado uma pergunta, mas como não recebi nenhuma resposta, vou ver se eu respondo na próxima aula, tá? Vou melhor, responder não, eu vou comentar a resposta de vocês na outra aula. Tá legal? Pessoal, não. De novo vou repetir, se vocês conhecem alguém aí que estiver assistindo esse vídeo e que não está acessando, fala para acessar, assim, se não tem condições, né? No caso não tem acesso à internet de forma alguma, assim, tudo bem, eu entendo. Mas se tem acesso, não deixem passar não. Vamos criar uma força aí para fazer funcionar o curso, tá? A gente não perder. Muito legal você ter um curso técnico, não sei se já falei em aula, eu não fiz curso técnico e me arrependi muito, muito mesmo. Eu estava no fim do curso caçando estágio para fazer, perdi para um colega meu, amigão de faculdade, do lado ali da faculdade, que era perto da minha casa, o estágio, né? Depois ele foi efetivado no estágio, porque ele tinha técnico e eu não. Inclusive no anúncio da vaga estava escrito preferência para quem tem curso técnico, tá? Então é uma coisa que parece, parece assim, ele fala assim, ah não, mas quem tem faculdade precisa de técnico. Gente, não é verdade isso, tá? Então mesmo se alguém estiver pensando em fazer faculdade depois, de TI, faça o técnico primeiro. Não deixem isso daí, não deixem passar isso daí. Legal? Então, pessoal, uma boa semana para vocês. Espero que todos fiquem bem. Fiquem com Deus. Um abraço e tchau.